Olha só, o termo agora é coffee badging, ou café com crachá. É como as pessoas que estão sendo obrigadas a trabalhar presencial estão encarando isso, né? Eles estão acostumados a trabalhar de casa, então na verdade a produtividade é muito maior em casa, mas as empresas estão exigindo que as pessoas vão bater ponto lá, botar o crachá na empresa presencial e coisa e tal. Aí sabe o que acontece? O pessoal vai lá, passa o crachá para ficar batendo papo no cafezinho, né? E depois vai embora e faz o trabalho em casa mesmo, porque eles estão mais acostumados a fazer o trabalho em casa. Eu já falei isso para vocês, que eu acho que essa mudança do trabalho para trabalhar em casa é sem volta, tá? Ah, mas as empresas estão exigindo que as pessoas voltem, não sei o que lá, e é verdade, muitas empresas estão exigindo isso, e é lógico que há um puxão nesse sentido, mas a verdade é a seguinte: se você quer os melhores talentos, você tem que atrair as pessoas para sua empresa. E a maior parte das pessoas prefere trabalhar em casa, porque vamos combinar, é melhor trabalhar em casa. Até para a empresa é bom que as pessoas trabalhem em casa, é muito mais fácil. Mesmo as empresas que estão puxando as pessoas para trabalhar em presenciais, não fazem questão que todo mundo fique o tempo todo na empresa, né? Então, assim, a minha visão é que esse negócio de trabalhar em casa, o home office, é uma tendência muito grande que não vai acabar para o pessoal, lógico, que trabalha em escritório, né? Evidentemente depende da sua profissão. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Zé Pilantra Pinguço Corrupto, Brasil com Lula é só ladeira abaixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, puxado pela geração Z, a tendência do coffee badging, ou café com crachá, ganhou força em 2026. E o escritório, tomar um cafezinho com a galera e voltar para trabalhar de casa, porque está todo mundo acostumado a fazer o trabalho em casa mesmo, produz muito melhor em casa. Então, ir para o trabalho virou só para se encontrar com a galera lá e marcar o ponto, né? Porque, né, a empresa exige, não sei o que lá. Virou uma estratégia para conciliar visibilidade e flexibilidade no trabalho híbrido, né? E muita gente está dizendo assim: ah, mas espera aí, você está enganando o seu patrão, porque você está indo só para tomar café, que lógica tem isso, né? Mas, na verdade, segundo dizem as pessoas, uma das vantagens do trabalho presencial é justamente você estar perto das pessoas, você poder, né, ter contato com as pessoas. Isso faz diferença realmente, né? As empresas têm essa necessidade de transformar uma equipe, um grupo de pessoas, em uma equipe, né? Um grupo de pessoas é quando você tem um monte de gente trabalhando sozinho, sem se sentir parte de algo maior, né? Uma equipe, ao contrário, é quando você se sente parte de algo maior. E para isso você tem que ter o contato entre as pessoas, né? Essa socialização que acontece no trabalho, mesmo bate-papo no cafezinho, e tirar dúvida, e, enfim, você se sente parte de alguma coisa maior. Então, talvez isso aqui não seja uma coisa tão errada assim quanto parece, né? Aqui, ó, a tendência do coffee badging, o momento do cafezinho, o café com crachá, né? Porque tem que dizer aqui que badging tem a ver com badge, né? Com crachá lá, né? É uma estratégia que profissionais encontraram para driblar o retorno presencial. A prática consiste em ir até o escritório, passar o crachá como prova de presença, permanecer tempo suficiente para um café e uma conversa com colegas e líderes, e em seguida voltar para casa para terminar o trabalho. Esse é o ponto. A maior parte do pessoal já está acostumado a fazer o trabalho em casa. Então, assim, até no trabalho hoje em dia... Aliás, isso é uma coisa que eu descobri outro dia, cara, que o pessoal hoje em dia não tem mais como era na minha época, né? Que você tinha sua baia, né? Você ia trabalhar, você tinha sua mesa no trabalho. Cara, ali é sua mesa com o seu computador e coisa e tal. Agora não é mais assim, não. Agora o pessoal aloca conforme você chega, porque muita gente trabalha de casa, então eles não precisam ter um computador para cada pessoa. Então eles têm os computadores lá, à medida que você chega para trabalhar, você, né, requisita um computador e eles te alocam um computador. Assim, é realmente muito mais eficiente. Mas você perde aquele conceito de ter a sua mesa, né? Você está ali naquele open floor, né? Você tem aquela área com um monte de mesas e coisa e tal, computadores, mas você vai usar o computador que for alocado para você ali, você não tem o seu computador ali. Eu não sei se isso acontece em todas as empresas, evidentemente, mas algumas pessoas têm me falado que é assim que o pessoal está operando agora com esse negócio de trabalho híbrido. Parece uma coisa interessante, realmente, porque, de novo, né, qual que é o problema das empresas? Né? O trabalho em casa, o home office, é vantajoso para a empresa justamente porque ela não precisa ter mais tantos lugares na empresa para alocar todo mundo. Né? Antigamente, você estava planejando fazer uma equipe maior de desenvolvimento, por exemplo, para um produto,
Você precisa ter mesa para todo mundo, precisa ter computador para todo mundo, ar-condicionado, né? A área para você operar, isso não é uma coisa tão fácil quanto pode parecer assim, não, né? Ar-condicionado é um negócio caro, cafezinho, né? A copa, não sei o que lá, banheiro, tudo isso tem um custo, né? E quando a pessoa trabalha em casa, meio que esse custo some, porque a pessoa está trabalhando em casa, né? Tá o banheiro dela, o ar-condicionado dela, o computador. Bom, o computador, a maior parte das vezes, é o computador da empresa, né? Mas assim, a infraestrutura toda ali, né, energia elétrica e coisa e tal, é tudo da pessoa, né? Então aqui, ó, o Coffee Badging ganhou força em 2023, quando muitas empresas passaram a retomar o modelo presencial após a pandemia. Em 2026, o comportamento tende a se intensificar, né? A geração Z liderando o movimento e coisa e tal, segundo uma pesquisa da Monster, a empresa global de recrutamento e carreiras, 1 em cada 8 profissionais afirma adotar a prática e quase metade dos entrevistados aponta a geração Z como mais propensa a aderir à tendência, né? Então, ou seja, essa é a ideia. Você trabalha de casa, você está acostumado a trabalhar de casa, você faz as coisas em casa, mas como a empresa exige que você passe algumas horas no escritório, você vai lá, bate o cartão, fica lá batendo papo com a galera, toma um cafezinho, não sei o que lá, depois vai embora fazer o trabalho em casa, né? E eu acho interessante isso, porque faz sentido isso daí, e não é nem ruim, é o que eu estou falando para vocês. Pode parecer assim, ah, mas estão enganando a empresa, não, você está construindo, né? Esse é um dos pontos de você trabalhar junto, né? Essa é uma das vantagens de você trabalhar junto, é o fato de que você, né, você cria esse sentimento de time, né, de equipe, que está todo mundo junto ali, você bate papo com o pessoal e coisa e tal. É lógico que você trabalhar o tempo todo com as pessoas é supostamente melhor, né? Mas a gente sabe também que trabalhar o tempo todo é tipicamente mais isolado. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu sempre fui, na minha vida inteira, sempre tive mais produtividade em casa do que no trabalho em escritório, porque trabalho em escritório, a coisa que mais me irritava na época que eu fazia isso era a quantidade de reunião que você tinha que participar. Um monte de reunião que você perdia um tempo enorme e não chegava a lugar nenhum, não avançava em nada. E você, nesse meio tempo, se você está numa reunião, você não está fazendo o seu trabalho, né? Você não está conseguindo avançar com as coisas que você efetivamente tem que fazer, né? E isso é o que eu via de mais absurdo nessa história toda, né? Enfim, e isso daqui explica muito bem. Você vai lá para a parte da reunião, para a parte que você interage com as pessoas, né? Uma parte do tempo é importante você ter interação com o resto da equipe, mas fora isso, você está trabalhando em casa, você está focado no que você está fazendo. Não sei se vocês sabem, mas eu abandonei essa vida de escritório muito antes de me tornar youtuber, né? Eu me tornei consultor e coisa e tal, então eu já trabalhava em casa há muito tempo mesmo que eu trabalhava em casa, até antes de trabalhar. Hoje em dia eu continuo trabalhando em casa como youtuber, mas eu já trabalhava em casa há muito tempo antes de virar moda, né? Antes de virar modinha isso daí, né? Enfim, aqui ó, as razões para a alta do Coffee Badging, do café com crachá. À medida que as empresas continuam exigindo que profissionais retornem ao escritório, muitos optam pelo protesto silencioso. Eles cumprem a exigência pelo menor tempo possível, de acordo com o relatório, não sei o que lá, e não fazem nada, e só chamam isso aí como uma forma de protesto. Então, beleza, é justo do pessoal protestar, né? E, de novo, isso aqui pode parecer que não tem importância nenhuma, mas é o que eu falo para você. A pessoa tem essa ideia de que, não, o empregado ganhou um emprego, que bacana. Cara, para a empresa ter um bom empregado, isso é uma coisa difícil, cara. As empresas valorizam bons empregados porque não é uma coisa fácil de fazer. No dia que tu for empregar alguém, tu vai ver o quão difícil que é tu achar um bom empregado que vai fazer a coisa ali. E a verdade é a seguinte, né? Para você atrair os bons empregados, você tem que forçar, você tem que oferecer alguma coisa que eles gostem, né? Evidentemente, a primeira coisa é salário. Salário é sempre ótimo, mas para a empresa, muitas vezes, né, o ideal seria uma outra coisa. A flexibilidade é uma outra coisa excelente que você pode oferecer ao invés do salário para manter pessoas muito boas na sua equipe, né? Flexibilidade, a busca por flexibilidade segue como prioridade. Não, isso aqui, flexibilidade é justamente pela questão de trabalhar em casa, né? É o que eu falo para vocês. Uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho atual como youtuber é justamente a flexibilidade. Eu gravo os vídeos a hora que eu quiser. É lógico, eu tenho que gravar os vídeos, eu não deixo de gravar os vídeos, não vou deixar a produtividade cair, coisa e tal, mas eu posso gravar a hora que eu quiser. Posso gravar um dia, posso gravar um monte de vídeos num dia, para no dia seguinte fazer poucos vídeos, posso, né, organizar o meu tempo da melhor maneira possível, mas a verdade é, você faz a sua hora. É a mesma coisa com o pessoal que faz entrega, que faz Uber, que faz um monte dessas profissões novas. Você organiza o seu tempo, você define o seu tempo. Ao contrário do trabalho CLT, que tem lá de 9 às 5, ou sei lá, dependendo do lugar, né? Aqui, ó, custo do deslocamento. Isso aqui é outra coisa que realmente é enorme, né?
o dia inteiro no escritório também pesa no bolso, entre transporte, alimentação, estacionamento e gastos com cuidados para crianças ou pets. Os profissionais que vão ao escritório 5 dias na semana costumam gastar significativamente mais do que aqueles que trabalham de forma remota, né? Isso é uma outra coisa que eu acho extremamente assim, sem sentido, porque é um custo muito grande para o empregado, essa história de ter que sair de casa, ir para o trabalho e coisa e tal. E de novo, eu entendo que isso era o padrão antigamente, mas, cara, não é mais, cara, já mudou isso aí, não é mais o padrão, né? Quando eu trabalhava em escritório, eu morava em Niterói ainda e trabalhava no centro do Rio, né? E aí, olha o problema que é isso. Milhares de pessoas fazem esse mesmo trajeto que eu fazia naquela época, de atravessar ou de barca ou pela ponte aqui no Rio, o que é sempre um dilema, porque normalmente a ponte é rápida, você atravessa em 20 minutos, meia hora você atravessa a ponte, mas aí tem aquele dia que teve um acidente na ponte, que um caminhão quebrou na ponte, que teve algum problema na ponte, e aí pronto, 3 horas de atraso, né? 3 horas parado na ponte, e uma vez que você entrou na ponte de Niterói, o pessoal que não é aqui do Rio não vai saber disso, mas quem é aqui do Rio sabe, uma vez que você entrou na ponte, meu amigo, não tem como voltar não, não tem contorno ali não, cara. Você entrou na ponte, você só sai do outro lado. E aí, né, tem aquele caminhão que quebrou lá, e aí tá tudo engarrafado, e aí são 3 horas esperando, e, meu amigo, você senta ali e espera, não tem o que fazer, não tem outra alternativa, né? Se você fica sabendo antes, você pode tentar pegar a barca, mas não é muito melhor não, tá? Porque Niterói é uma cidadezinha desse tamanhozinho, assim, ó, um negócio desse tamanhozinho, assim, são 3 ruas em Niterói só. Alameda São Boaventura, a Marquês do Paraná e aquela outra que vai ali pro centro da cidade. E tudo para em Niterói quando a ponte para. Então quando a ponte para, você fala assim, não, beleza, eu vou pegar a barca. Tá, mas como é que você chega na barca? Porque tá tudo parado em Niterói, né? E aí você não consegue chegar na barca também para pegar a barca para vir pro Rio de Janeiro. Enfim, é um inferno completo. Isso daí é uma coisa inútil, porque se você estivesse em casa, você trabalhava do mesmo jeito, fazia as coisas do mesmo jeito, sem precisar ir para a cidade, né? E, enfim, e fala aqui sobre essa tendência para o futuro, né? De novo, eu sei que está havendo agora uma força muito grande das empresas para trazer o pessoal para o trabalho presencial de volta. Mas eu, sinceramente, acho que isso não vai durar muito tempo, não. Eu acho que o trabalho remoto é o futuro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.